cada vez mais mulheres procuram escolas de tiro para aprender a atirar. Nosso entrevistado de hoje é Tony Eduardo, dono do Clube de Tiro Ponto 38. Daqui a pouquinho aqui no Clube do Champanhe. Não saia daí. Clube do Champanhe. Ô Tony, com que idade você começou a brincar, ou melhor, a atirar, aprendeu a atirar? Aconteceu naturalmente na minha família. Eu e meu irmão fazemos parte da quinta geração da nossa família envolvida com isso, com o esporte do tiro, atividade do tiro, né? Descendemos de militares aí gloriosos da história, né, do Brasil, de Portugal, e o meu pai, delegado de polícia, naturalmente colocou a gente muito cedo. Esportivamente foi com 11 anos de idade. Teu pai foi delegado aqui em Florianópolis? Foi, meu pai foi delegado aqui, né? Ele, quando se aposentou, apesar de ter envolvimento com a polícia até recentemente, onde ele era professor da Academia de Polícia, por exemplo, mas ele se aposentou já tem 20 anos, que foi a data de fundação da escola. Mas tu também trabalha na polícia ou tu é apenas o dono do clube? Não, eu trabalho exclusivamente no clube, né? E oferecemos serviço, né? Prestamos serviço para a segurança pública, treinamos também policiais aqui no Brasil e, felizmente, somos reconhecidos muito fora também. Ah, mas eu fiquei curiosa sobre a idade com que você começou, né, a atirar mesmo. Com 11 anos, é isso? Você fazia o quê? Competição com teu irmão? Com 11 anos... Cuidando, era assim? Na verdade, isso talvez até antes. Com 11 anos, eu digo que eu comecei oficialmente competindo nas etapas, na época do campeonato estadual aqui de tiro. E competi com bastante afinco até perto de 20 anos, até cerca de 19, 20 anos. Foi quando eu comecei a morar fora também, aí diminuiu um pouco essa... Mas você não quis levar isso também como esporte, que tem, né? Competições de tiro. Exatamente. Essas competições são da modalidade tiro prático, que a gente chama, né? E competi muito tempo, né? Felizmente tive algumas boas conquistas na época e tive uma boa... Representei bem, eu acho, na época ali. Eu quero saber quem que atira melhor. Não, agora fiquei curiosa, porque o teu irmão também atira e o teu pai. Qual dos três que atira melhor? A mãe, aquela... Olha, minha mãe atira muito bem. Também? Muito bem. Na verdade, quem se dedicou mais ao lado esportivo fui eu. O meu irmão bem menos, né? E o meu pai até hoje tem envolvimento com o tiro esportivo. Meu pai ainda é um competidor de tiro esportivo até hoje. Né? Como é que funciona o clube? Bom, o clube ele é o único no estado aberto ao público, então a pessoa comum pode vir até a gente e conhecer esse universo bastante cativante e curioso, que é o universo das armas de fogo e do esporte do tiro. E a pessoa basicamente faz um cadastro lá com a gente, né? A pessoa, obviamente, é uma pessoa de bem, uma pessoa idônea, ela pode já estar recebendo aulas, treinamentos, né? Pode estar recebendo conhecimento em cima do esporte, dessa atividade de lazer também. Mas não é uma atividade que você chega, por exemplo, no domingo eu vou lá no clube de tiro brincar de atirar. Isso não é uma coisa. Ela poderia funcionar assim. Como o Brasil tem muita restrição, talvez um dos países com mais restrição ao acesso e uso de armas de fogo, né, no mundo, as pessoas têm muito freio, né, para chegar lá. Então as pessoas têm um bloqueio bastante grande. Isso filtra muito, né, o cliente, mas aquela pessoa que muitas vezes é levado por um amigo, às vezes um amigo envolvido com alguma... o lado esportivo, ou de repente com a segurança pública, essa pessoa que acaba indo por curiosa tende a voltar, porque curiosidade muito grande de fazer essa prática. Você começou cedo, né, atirar. E no clube, tem idade mínima? Como é que funciona? Tem algumas restrições? Como é que... Não, na verdade, para a prática desportiva não tem idade mínima, né? Tanto que a gente acaba forjando os grandes atletas já muito jovens, muitas vezes. Então, acompanhado do pai, né, da mãe, esse jovem pode estar participando de uma atividade esportiva. Até mesmo menor de idade? Sem dúvida. Acompanhado do responsável, do pai, da mãe.
E Mas quem... uma criança não consegue pegar numa arma, é pesada, né? Depende de ter uma idade assim mínima, né, para você, dependendo da arma. Existem armas, por exemplo, de pressão, que atira aquele chumbinho, né? Então, No clube de tiro tem? também, então é possível, depende do tamanho, mas como você falou, depende do tamanho da arma, tem uma limitação física para a criança, né? Mas tem que ter arma própria para ir lá pro clube para praticar? Essa é a grande sacada, né, do nosso clube lá, é que a gente tem todo o material, então a pessoa não precisa ter a sua própria arma, a pessoa não precisa nem entrar, se não tem interesse, não precisa nem entrar nessa burocracia de aquisição de arma de fogo, que é grande no Brasil, né? Então a pessoa pode simplesmente estar utilizando dos materiais do clube. Até mesmo munição, qualquer coisa que for utilizar lá na hora. Exatamente, o clube oferece todo esse pacote, né, de serviço para você ter essa experiência, né, sem dúvida diferente. Né? E tem curso para iniciante, para quem quiser realmente aprender a lidar com a nós arma? temos semanalmente cursos, né, toda pessoa que pretende se aprofundar nesse conhecimento, temos cursos para iniciantes, como você falou, curso básico, e até a pessoa que se interessa cursos mais avançados. Né? Você vai dura um curso básico? Curso básico em torno de 6 horas aula. E é muito complicado tirar o porte de arma? Então, aí isso, voltando a esse ponto, quando você compra uma arma, você tem um registro dela. Esse registro permite ter em casa, só pode ter em casa. Porte é aquela pessoa que necessita, de repente, transitar com a arma, tá armado, né? Precisa... E o que mais o porte de arma tu tem que fazer além do registro? Boa pergunta, excelente. O porte, na verdade, é a mesma burocracia, tudo repetido do registro, idêntico àquela papelada lá, mas a justificativa, por quê? Né? Então você tem que fazer lá uma carta expondo os motivos, baseado na brecha da lei, porque você precisa do porte. Mas tem uma brecha da lei ou é totalmente proibido? Tem. A lei possui, basicamente, resumindo, duas brechas. Uma que é o atirador desportista, porque imagina você transitar com armas, munições e não poder ter uma para se defender, né, indo para competições. E a outra é da pessoa que exerce profissão de risco. Então você, numa profissão qualquer lá, e atividade de risco, de repente é o transporte de dinheiro. É o caso de, por exemplo, construtoras, tem que fazer pagamento de peões ali em dinheiro toda semana. Então essa pessoa tem uma justificativa boa para requerer o porte de arma. Isso na teoria, né? Na prática, realmente o sentimento político é não emitir. Tem estados aí no Brasil que não existe o porte de arma. Então o que acontece é assim, basicamente, o estado da Flórida, vou te dar um exemplo. O estado da Flórida tem outdoor espalhado lá no estado da Flórida. E o outdoor diz assim, 10, tem o número 10, o número 20 e está escrito life, vida. Então, quando você comete um crime, né, você cometeu um crime de roubo, digamos que a pena seja 6 anos de prisão. Então você vai cumprir 6 anos. Você usou uma arma nesse crime, são 6 anos mais 10. Essa é a lei. 10 anos em cima dos 6, 16. Você cometeu um crime, um roubo com essa arma e você bateu na pessoa, não precisou atirar, só machucou ela, deu lá, bateu na cabeça da pessoa, são 6 anos mais 20. E são anos duros. O que é anos duros? Não tem essa regalia de Brasil de sair, né, como eles saem fim de ano, dia das mães, isso não existe. Anos duros, tem que cumprir os 26 anos. Isso sem atirar. Isso, você atirou em alguém, não matou, não necessariamente matou, mas atirou, teve a intenção, vida, prisão perpétua. Então você é um bandido que atirou em alguém, você vai ficar a vida inteira preso pensando no que você fez. Então não é ter a arma. Nos Estados Unidos você pode ter arma que derruba avião. Você pode, quero comprar. É o que você faz com ela. Né? Então, esse é o problema da legislação brasileira. A legislação brasileira é uma das raras que penaliza o pedaço de ferro e não o que você faz. Cada vez mais nós vemos criminosos impunes, né? E não é uma lei que penaliza o ferro que vai trazer segurança para nós. Puxa, Tony, então você deve ser bom mesmo, né? A pessoa vai dar aula na China. Você deu aula ou melhor, foi instrutor do Exército Americano também? Sim, a gente deu aula. O Exército Americano, ele tem um sistema de luta chamado Combatives, que é baseado, olha só que alegria pra gente, né, no jiu-jitsu brasileiro, nesse método brasileiro de luta. E através dessa abertura eu tive essa alegria de poder também dividir meus conhecimentos com armas de fogo, né, que desde a infância eu estou envolvido também. Isso me abriu porta para muita coisa, muitos lugares, tanto nos Estados Unidos, né, recentemente, ano passado, eu estive lá com a polícia de Los Angeles, estive, né, em alguns lugares. Mas também. você nunca foi policial aqui no Brasil, né? Nunca fui. Nunca pensou em ser?
Ou não? Pensei muito, minha infância inteira, eu queria seguir a carreira do meu pai, né? Queria muito. E tinha um exemplo em casa, né? Tinha, mas o meu pai foi um cara muito idealista, um cara que acredita muito, né, nos direitos das pessoas, do povo, né? Um cara zero político, e acabou que ele teve muitas frustrações, então passou isso para mim. Então acabei indo para outro caminho que eu acho que eu posso contribuir bem mais do que fazendo parte lá dentro do sistema. E aprender a atirar é um curso caro ou não? Não, pela dificuldade, né, pela atipicidade da atividade que não é, eu não considero caro, né? O curso vai te custar em torno de R$300, alguma coisa, um curso básico, né? E você recebe todo o material necessário, como a gente falou anteriormente, né? Você não precisa nem adquirir arma, nem nunca ter, se não quiser ter, o clube fornece todo isso. Mas eu tenho uma curiosidade, quanto custa uma arma? Eu sei que depende do calibre dela, enfim, tem várias coisas, mas uma .38, por exemplo. Depende, como você acabou de falar, das características, mas ela pode começar a custar em torno de R$1.400 até, isso aí, armas comuns até em torno de R$4.000. Né? Mas onde se compra arma no Brasil? É difícil, não são muitas opções, né? Lá no clube a gente até tem um serviço aí, facilitador disso, mas realmente não é muito comum. Não é quem entra nesse ramo, entra normalmente para segurança privada, que é onde dá bastante dinheiro. Esse ramo do cidadão comum no Brasil, como a gente falou, né, são 5 milhões de armas legais na mão do cidadão comum no Brasil. 20 milhões só na mão de mulheres nos Estados Unidos. Então não é um negócio muito rentável no Brasil. Agora, o perigo para quem tem arma em casa é principalmente quando tem criança também, né? Há pouco tempo a gente lembra que houve uma história numa escola, acho que foi em São Paulo, que levou, né? para o colégio, né? O menino era filho de militar, se eu não me engano, pegou a arma Pois do pai. Naquele caso, inevitável, filho de militar, de policial, né? A arma ele tem que ter. E daí quando acontece um negócio desse, a responsabilidade é totalmente do dono da arma, né? Sim, legal na verdade, acidentes, fatalidades acontecem, independente de o que você imaginar. Só que tem algumas que dão mais apelo de mídia, né? Por exemplo, nos Estados Unidos existe um ranking, né, de óbitos de criança, fatalidades com crianças horríveis. Vocês sabem o que mais mata criança nos Estados Unidos? Piscina em casa. É disparado o número 1. Então, mas isso não dá notícia, né? A criança morreu na piscina, o que vai dar notícia? Ou levou uma arma para o colégio? Então, na verdade, fatalidades acontecem, infelizmente, e você deve ter uma orientação dentro de casa de manuseio seguro, né? E lógico, a arma é um instrumento que tem que estar sendo guardado com segurança. Mas não pode deixar num lugar muito fácil por causa dos filhos e também não pode deixar num acesso muito difícil, porque se um dia precisar, tu precisa dela ser prática, né? Perfeito, concordo, perfeito. E por isso... Daí faz o quê? Bota onde? No lustre? Excelente pergunta. Você tem travas para armas hoje muitíssimo simples de remover com velocidade, no caso da necessidade, como você está falando agora, e ao mesmo tempo impossíveis de remover para uma criança. Entendeu? Então são artefatos. Mas hoje com a internet essa garotada sabe vocês sabem muito mais que o pai e mãe junto. Mas é igual abrir um cofre, né? Então a criança vai abrir um cofre. Diz assim, só um minutinho, vou lá pegar a área, a gente já conversa. Então a criança prepara esse moleque, ele é bom. Porque hoje a internet é informação tão completa e as crianças estão tão ligadas a isso, de ler e se informar sobre as coisas que, né? Não, então aprofundando mais, então vou um pouco além disso. Nos Estados Unidos existe uma associação chamada NRA, que é a associação basicamente de quem é proprietário ou tem interesse com armas de fogo lá. E já foi a associação maior número de membros do mundo. Hoje não é tanto, porque os Estados Unidos gostam muito de armas, a gente sabe como é que é. E essa associação tem uma série de normativas, de cartilhas, educando as pessoas a fazer um uso seguro de armas. E uma delas é com relação às crianças, como vocês estão perguntando. E o que eles orientam é que você mostre para a criança o que é, para nunca gerar curiosidade. Né? Então mostrar, isso aqui a mamãe tem uma arma, é assim assado. E daí, sempre que talvez vê... até fica a criança que é vidrada, não fica? Sempre que você quiser ver alguma coisa, pede para a mamãe. O que a gente jamais deve fazer com uma criança, jamais, é gerar curiosidade. Esconder, fingir que aquilo não existe, e quando ela achar, ela vai querer mexer, é natural, né? Então você mostrar, né, instruir como é que funciona, e quando possível, quando tiver idade, levar inclusive para atirar. Mas às vezes não é melhor a criança nem saber que existe essa arma dentro de casa? Não se recomenda isso, porque ela vai gerar curiosidade. E se ela for uma criança muito pequena, o próprio mecanismo da arma ela não consegue acionar. É pesado. Pela força que tem que pesado. fazer. Se ela for uma criança, assim, essa preocupação que tu está tendo, eu acho que é de criança pequena, 5, 6, 7, 8 anos.
essas crianças não conseguem acionar o mecanismo. Uma criança um pouquinho mais velha que isso deve instruir, inclusive, na oportunidade que tiver, levar para conhecer como é que é. Ô, Tony, o clube de tiro não tem só aulas de tiro, também tem de defesa pessoal, né? Isso. De luta, enfim. Isso. É uma coisa curiosa. Sempre existiu esse programa dentro da nossa escola. Os programas de defesa pessoal desarmados. Tinha o programa, os níveis, né, de programas para os dois sexos, né, homens e mulheres, e tinha os específicos de mulheres. Por que específico? Porque a mulher tem características que, às vezes, numa situação de agressão, não aconteceriam com o homem. Cabelo comprido, mais comum em mulheres. Tipo o cara puxar o cabelo? Puxar cabelo. E aí como é que a mulher deve reagir nesse caso? Tem a técnica para isso, né, gente? Pode... O que você faria se o homem tivesse de puxar o cabelo? Ah, eu dava um chute no pinto dele, eu acho. Vou fazer é o uma quê? técnica, Antônio. Não tenho o que fazer para competir força com homem. Excelente colocação. Então, o que acontece? Muito bom. Então, o que acontece é assim. Toda vez que você baseia a técnica de defesa pessoal em força física e habilidades atléticas, você está mentindo para essa pessoa. Ela acabou de falar, não tem como eu competir força com homem. Concordo, tem razão. Mesmo que ela saiba a técnica, etc., não vai ser na força. Então, as técnicas que nós ensinamos, elas são simples, eficientes e servem para você se livrar daquela situação. Essa é uma delas? Essa é uma delas. Não serve para você brigar. Bem, Nath. Você se cuide que vocês me incomodam. E são baseadas nas alavancas, né? O que aconteceu é que isso sempre existiu na nossa escola, mas ocorreu um boom muito maior agora pelo todo esse interesse maior, inclusive das mulheres, de estarem se protegendo. Aliás, tem um curso agora, final do mês. Agora. Vai ter um curso agora. Dia 20? Dia 29, isso. E procura muito grande, porque as mulheres, elas, como eu falei, são mais determinadas, mais decididas do que o homem, isso é fato. Então, se elas querem se defender, como é o perfil da mulher de hoje, ela quer estar protegida, elas estão procurando muito mais. Então, mulheres que quiserem aprender a se defender, procurem o Clube de Tiro Ponto 38, que fica em São José, é isso? Isso, que é em São José. O telefone? 3241-3820 e o site que tem todas as informações, o clube38.com.br. Então fica a dica, gente. Vamos fazer um brinde, Tony. Opa. E eu vou, eu tô louca pra aprender a tirar, viu? Quero ver. A Nath vai também, Nath. Vamos. Então tá bom, gente. O Clube do Champanhe hoje vai ficando por aqui. Nós estamos usando roupas da Stella Knaben. Bolsas e sapatos da E Arezzo. brindando com Xandão. Até semana Tá. que vem. Clube do Champanhe. Clube do Champanhe. Champanhe.